Olá a todos, daqui é Gideon Zumba, o do Edas. Estamos de volta para mais um programa no nosso podcast. E hoje nós temos um entrevistado muito fixe, top. Nós escolhemos a dedo, de novo, para começarmos agora com bateria aqui no nosso programa. Mas antes de nós começar, nós vamos vamos agradecer aos nossos parceiros que têm estado conosco aqui no podcast. Um grande abraço e agradecer ao Estúdio 2. Agradecer ao Estúdio 2 por tudo que tem feito por nós, porque eles nos cederam espaço para gravarmos. Todo o equipamento que nós temos aqui é do Estúdio 2. Então, Tiago Oliveira, muito obrigado. Vocês também podem entrar em contato. Eu vou estar a deixar aqui os contactos do estúdio para fazerem marcações. É um estúdio de áudio, então gravar, ensaiar, lives, vocês podem fazer as vossas marcações entrando em contato com o estúdio. Agradecer também a Sara Mayengo, que tem nos maquiado. Muito obrigado, Sara, pelo lindo trabalho que tu tens feito. Ela é uma excelente maquiadora. Vocês podem entrar em contato, vou deixar os contactos aqui para ela. Ela faz maquiagem para casamentos e todos os eventos que vocês precisarem. Teresa Art também está conosco. Ela serve para nós e faz um monte de outras coisas, porque a empresa faz decoração de casamento, faz decoração de pedido, batismos, aniversário, caixas explosivas e muito mais. Entre em contato lá no WhatsApp Business dessa empresa. Tem muitas fotos dos produtos que eles fazem para vocês. Vamos também fazer referência ao Estúdio Verbos, que é um estúdio de fotografias. Eles também trabalham conosco, fazem nossas fotos e são muito top. Eles cobrem casamento, todos os eventos que vocês precisarem de fotografias, podem entrar em contato com o Estúdio Verbos. Eles também têm um estúdio onde você pode fazer fotos em estúdio. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. E agora vamos ficar com o Omar. Ele vai tocar um tema no momento e depois nós vamos ter uma conversa com o Omar.
Duro, duro, duro. Muito bom, muito bom. Então, Omar Gross, Olá, olá. como é que é? Bom dia. Vê só o teu microfone, os teus fones estão fixos? Tá tudo em dia. Yeah. Podes te ajustar melhor, te virares para aqui. Tá. Podes puxar um pouquinho mais para ti, o microfone. Calma aí. Calma aí, espera aí. Tá. Boa. Boa tarde a todos. Yeah. Boa Apresenta-te tarde aí. a todos que estão a ver o podcast do Gideon Zumba. É isso. Aceitei aqui o convite, que para mim é uma honra, com o maestro e professor. Maestro. Vamos lá, sou Omar Gross, Yeah. é o meu nome. Eu sei que o Gross é teu nome de família. Gross é o nome de família. Nome de família. Então, como é que é o completo? Omar Fabian Misa Gross. Ok, vamos começar mesmo por aí, pelo nome. Não é um nome muito comum em Angola. Como explicar isso? Tipo, de que origem é? O Omar é um nome árabe. Yeah. O Gross, eu acho que também é um nome árabe. Não lembro muito bem agora as origens dos nomes, mas sei bem que o Omar é árabe. Yeah. Também esqueci o significado. Yeah. Mas tu és angolano, tipo, não é comum angolanos terem esse nome. Tipo, os teus pais, eles são cubanos. Sim, são cubanos. Eu sou xará do meu pai. Yeah. Yeah. E do teu irmão? O meu irmão é Osmai. Osmai. E todas as iniciais dos nossos nomes são iguais. Yeah. O, F, M, G, tudo Yeah. tudo Parecido. parecido. Yeah. Até ele é parecido comigo. Eu sei. Yeah. Osmai. Então vamos começar a falar. Como é que foi a tua infância? Tipo, o que é que tu fazias? Sei que entraste numa peça com 5 anos. Então, 6 anos. 6 anos. Yeah. E tipo, é difícil dizer como é que te foi essa interação com a bateria, mas gostaria de saber de onde é que veio a paixão, tipo, o primeiro contato, tu pediste para o teu pai te levar para a escola, o teu pai percebeu que você tinha talento, como é que foi? Bom, é já de família Yeah. a música. Então, o meu avô era percussionista. Yeah. A minha avó era pianista. Uhum. A minha mãe, na adolescência, brincava, fazia percussão assim na rua. Yeah. Festas de percussão em Cuba é muito comum. Uhum. E vejo que todos os cubanos têm noção de música. Yeah. Então, tanto é que os nossos professores eram cubanos. Cubanos. E o começo foi com 3 anos. 3 anos. 3 anos foi já começar a tocar nos bancos de casa, cadeira, tudo. Começar, vai ali, vai aqui. Com 5, fui também fazendo a mesma coisa, mas com os 6 anos, a minha mãe viu a necessidade de me colocar numa escola. Yeah. Minha mãe viu a necessidade de me colocar numa escola com 6 anos. Ela procurou, até que encontrou uma peça, o Brabella, Uhum. onde eram professores apenas cubanos. Yeah. Viu? E tipo, a tua mãe foi quem procurou e ela já conhecia o professor, Yasmani no caso? Não, olha, até deixa eu corrigir o que eu disse. Antes disso, com 4, 5 anos, eu ia ao Miami Beach, na ilha. Yeah. E lá tinha uma banda chamada Caramelo Som, que era de mulheres cubanas só. Sim. Era só de mulheres. Tocavam música latina, música cubana. E como a minha essência de lá, de Cuba, então comecei toda hora, frequentava todos os, se não me engano, entre sexta e sábado, todas as sextas ou sábados eu frequentava. Onde é que tu vivias nessa altura? Na Vila Alice, Yeah. onde eu nasci. Uhum. E frequentava nessa altura todos os finais de semana ao Miami. Uhum. E lá tinha percussionista e tal, eu gostava muito de assistir. Em casa eu já assistia a orquestra cubana chamada Los Van Van. O baterista Samuel Formel. Uhum. E eu era muito, muito encantado por ele, pela bateria, tudo. Uhum. Aí comecei a subir no palco a tocar chocalho, que nós lá chamam maracas. No Miami Beach? No Miami Beach. Tinha a cantora, cantava e tocava chocalho, que são as maracas. Como é que chegaste a isso? Tipo, tinha alguém da tua família que conhecia a cantora? Como é que é?
Para tudo subir. Não me lembro muito bem, mas eu sei que a minha mãe fez amizade com o pessoal. Com o pessoal por eu gostar muito de música. Sim. Okay. Acho que além disso tinha algum vínculo ela com o pessoal. E depois eu subia sempre ao palco, eu e um amigo. Só que o outro amigo só seguia mais por curiosidade. Mas eu fazia mesmo porque gostava e sentia mesmo sempre essa ilusão de subir no palco e então você começou a tocar antes de começar a estudar? Mas não era bem tocar não era fazer mas era maracas. Maracas, e elas gostavam. Depois a baterista, a percussionista tocava timbalos, ela se hospedou na minha casa. E quando ela se hospeda na minha casa, ela andava com não os materiais todos, mas andava com as baquetas. As baquetas, estava sempre a praticar em casa. Eu sempre ficava tipo curioso, assistia. E ela me chamava, vem. Ficava só a exercitar em casa. Depois a minha mãe viu, não, que tem que ir para a escola. Começou a procurar. Até que encontrou uma peça. O contato com Yasmani, ela não conhecia ninguém da escola. Acho que a mais conhecida era a mãe da professora Vanessa. Sim, a professora Maria. Depois, o Yasmani era para fazer bateria. Ninguém conhecia o Yasmani. Era para fazer bateria. O Yasmani acredito que ainda não estava em Angola nessa altura. Eu fui o primeiro aluno dele mesmo, quando ele chegou. Era para aprender bateria, só que o professor era o professor Pedro Isnaga. Professor Pedro. Sim, depois não tinha... A minha altura não chegava ao pedal, no bumbo, não chegava. Então, tinha que escolher outra coisa. E também não tinha mais vaga na bateria, então disseram, não, está a vir um professor novo para percussão. Porque havia uma professora que depois foi e pediu para vir o Yasmani. Tinha uma professora de percussão? Tinha uma professora de percussão numa peça. É conhecida, chama-se Yeisi. O professor fala muito dela. Ele é uma baterista. Uma baterista muito fenomenal. Muito boa. E então, é cubana também. Então, quando disseram, não, tem uma vaga para percussão, acho que eu fiz teste com o professor Pedro e com a Vanessa. Fizeram um teste das palmas, aquele teste todo. Aprovei e fui o primeiro aluno do Yasmani, assim que ele chegou, 2011. Até hoje, que ele considera como meu pai. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. E aí, tu entraste numa peça, começaste a estudar. Eu acredito que de 2011, eu entrei em 2015. Aconteceu boas cenas. Tipo, porque quando eu entrei, já tinha umas fotos tuas a tocar com o professor Yasmani. Já. Tipo, quando é que começaste a tocar profissionalmente, se podemos dizer assim? Profissionalmente, em 2015. 2015. Foi quando comecei a fazer, porque eu fazia trabalhos aleatórios. Antes disso, trabalhos aleatórios com o professor Yasmani, na banda dos professores. Fui convidado pelo Yasmani, pelo Simons Massini, pelo Nino Jazz, para fazer o Festival da Canção. Isso com quantos anos? 8. 8 anos. 2012 ou 2013, uma coisa assim. 2013, sim. E foi um festival grande. Não foi profissionalmente, foram assim concertos aleatórios, mas que me ajudaram muito. Para conhecer também, naquela altura, tinha aquela vontade mesmo de conhecer palco e tal, mas o Yasmani ainda não queria me mandar assim para o mercado, porque já sabia conforme era, então tinha que preparar tudo no seu tempo. 2015 foi a necessidade de criar uma banda feminina, onde eu era o único... É aquela do... O único homem. Aquela banda de percussão? Não, aquela não. Aquela eram todos homens. É uma cubana que chamava... Antes disso veio aquela Che Cuba. Eu só ia também assim em trabalhos aleatórios. Depois criaram uma, quando aquela se desfez, criaram outra chamada com a Sandra. A professora Sandra? Não, a cantora Sandra Solange. Sandra Solange. Era de Cubanation. Criaram e eu fazia percussão, assim, independente. Só ligeira percussão conga? Não, era mesmo mistura, timbales com percussão. Isso com quantos anos? Isso com 9. Com 9. Você tocava timbal com 9 anos, numa banda?
Estava a tocar com ele já. Depois tocava assim, música cubana, me chamavam sempre para fazer. Voltando um pouco mais para trás, quando o Yasmani veio, eu ia assistir todas as terças e quintas a ele no Chitaca, no Porto. No Porto, ok. Atrás do Mapes. Tem um restaurante chamado Chitaca, onde eles faziam todas as terças e quintas, a banda dos professores. Acho que eu me lembro. Acho que eu me lembro. Ali eu fazia com ele tudo. Ia lá assistir e acabava por fazer um tema. Quem era o baterista era o Hélio Cruz. Hélio Cruz, exatamente. Na altura, o Bispo, como é tratado, Bispo Hélio, que é o nosso cota, ele ficava muito numa peça. Também. Ficava aí a estudar com o professor. Eu me lembro, ele fez uma aula magistral também conosco. Também fez. Acredito que fez várias, mas eu só participei de uma. Ele ficava muito tempo numa peça, inclusive. Ele era muito ligado ao Yasmani quando o Yasmani chegou. Fizeram muitas coisas juntos, gravaram jam sessions, boa de coisas. Boa de cenas. Depois ele viajou e voltou, ainda gravaram. Gravaram, depois agora de vez foi. Basou. Ele, quando fiz o Festival da Canção, o baterista era ele. Éramos dois percussionistas. Quando? O que eu disse que me convidaram daquela cantora. Da Rádio Lac. O Festival da Canção. Da Rádio Lac, Era eu, o Yasmani e ele. Ok, bem fixe. E tu fazias ligeiro timbal? Naquele show foi tipo, o Yasmani me disse, monta o que você quiser, traz tudo, tuas congas, tudo, mostra a tua percussão aqui. Montaste o quê? Montei tudo. Tocaste tudo? Tudo que eu tinha, montei lá. Ok. E fui tocando naquilo que ele estava me dizendo, não, faz aqui, faz isso. Então, tipo, tu começaste a tocar, não profissionalmente, a acompanhar, se Sim, trabalho, sim, eu seguia muito o Yasmani, era aí colado a ele. Colado. 8 anos. 8 anos. Depois desse evento dos 8 anos do Festival da Canção, fui convidado para um trabalho profissional com uns holandeses. Isso com quantos anos? Com 8 ainda. Com 8 anos, ok. Eram holandeses e franceses, uma banda de jazz muito para frente. Era que conga que estavas a fazer? Era percussão, era muita coisa. Era eu e o Yasmani na percussão, a cantora era Sandra Cordeiro. Estávamos e a banda era holandeses? A banda era de holandeses com franceses. Foi, acho que uma pequena tour que eles fizeram de 4 dias. Eu fiz os 4 dias na Casa da Música, 3 a 4 dias, se não me engano. Casa da Música, Ilha. Foram vários sítios. Bem fixe. Bem fixe. Então, primeiro trabalho profissional, 8 anos. Depois, começaste a tocar, tipo, sem o professor Yasmani, quando? Com 9. Aí foi já que eu comecei a fazer trabalhos mais sem ele. Sozinho. Depois fui para Namíbia. Fiquei 1 ano. Foi quando eu entrei. Quando entraste, ninguém, tipo, todo mundo viu que eu desapareci de uma peça. Fui para Namíbia. 2016. 2016. Voltaste em 2016? Não fiz 1 ano lá. Foste... exatamente. Fiz uns 9, 10 meses lá. Fui lá, aconteceram algumas coisas, voltei. Fui com a família mesmo. Depois voltei. Quando voltei, entrei, comecei já a fazer Casa Viana. Casa Viana onde é que é? Em Viana, aquela que estava a falar. Aquela que era a banda do Rochette. Do Rochette, sim, lembro-me. Comecei a fazer esse trabalho. Tu ficaste muito tempo lá, então? Fiquei na Casa Viana? Fizemos muito tempo. Não era só Casa Viana, a nossa fixa, durante aquele todo tempo, era mesmo Casa Viana. Mas faziam vários eventos. Tinha vários eventos. Aí começamos já a ganhar aqueles cachês. Que eu sentia que quando estava com as cubanas antes, estava melhor. Cachês assim, fixe. Mas depois, com o Rochette, começou a ser uma coisa de bar para baixo. De bar para baixo, conta assim, cachê de bar para baixo. Comecei a fazer também, me incluíram o Yasmani tinha um grupo que ele criou de percussão folclórica cubana, onde fazíamos música rumba, guaguancó, que é para os grupos religiosos e tudo aquilo da religião cubana e tal. E fazíamos várias apresentações. E sempre que ele podia, ele me chamava. Sempre que eu podia, eu ia lá, fazia o show, já era profissional mesmo ali. De 2016,
para frente, até aqui não parei de fazer já profissional. Yeah. Eu me lembro, tem uma foto numa peça, tu estavas em frente de um carro, estavas de terno, bem pequeno, acho que era com a Banda Maravilha. Quando é que foi a primeira vez que tocaste com a Banda Maravilha? Banda Maravilha também é história. Faz parte da minha Sim. Banda Maravilha comecei com 8 anos também. Naquela altura dos 8 anos... com 8 anos fizeste muito trabalho. Já era muita coisa. Muita coisa, até coisas que vou começar, posso lembrar de repente. Banda Maravilha, comecei com 8 anos. Quando o Yasmani fez... o Yasmani tocava assim, às vezes, teve uma época que o Yasmani estava tocando muito com a Banda Maravilha. Sim. E assim, o professor Yasmani, quando chegou, ele... cubano. Tinha que começar a aprender os ritmos. Em menos de um ano, o Yasmani já estava a fazer show. com as maiores bandas. Com as melhores bandas do país. Então, duro. Mas tu estiveste também nesse processo de... Sim. Tipo, o professor Yasmani está a pegar os ritmos, está a te passar, está a te pegar... Sim. Eu acho que de todos, eu fui o mais ligado a ele. Sim. Até hoje. E eu, tipo... O meu ídolo, assim, na área da percussão mesmo era ele. Não tem como. Tudo que ele fazia, até parecido com ele, eu sou, tá vendo? Tudo que ele fazia, eu imitava. E ele sempre disse, imitar é bom. Mas tipo, é bom imitar para tu poderes criar a tua cena. Se você não saber imitar, não vais conseguir, não consegues interpretar, porque a interpretação também... Ele falava muito isso. Tens que saber imitar, depois criar a tua essência. E primeiro fazes o que está ali, depois criar o teu. E eu fazia isso, era Yasmani sempre atrás dele. A Banda Maravilha. Assistia aos ensaios. Na Banda Maravilha, foi quando ele estava a fazer shows lá. Depois ele... Eu ia assistir o Chá de Caxinde. Ele me convidou para ir ao Chá de Caxinde. E pronto. Fiz amizade. O meu pai também familiarizou-se com o Tim Marito, o Tim Moreira, que inclusive é meu vizinho agora. E o Tim Marito, Tim Moreira, o Miqueias, Tim Miqueias, o... Da guitarra, acho que o Isaú, todos eles, o pessoal da Banda Maravilha. Comecei a ir assistir no Chá de Caxinde. Eles faziam Chá de Caxinde todas as segundas-feiras, se não me engano. Depois teve uma altura que acho que faziam 2 vezes por semana. Ia assistir, sempre. Depois da escola, eu ia na escola numa peça de manhã, de tarde acadêmica, de noite era ou estudar ou... Mas teve um ano, acho que foi mesmo 2016. Foi mesmo 2016 que tu não estavas a estudar na escola acadêmica. Sim, porque eu fui para a Namíbia. Quando voltei, no meio do ano parei de estudar. Voltei tipo em outubro. Tinha que esperar aquele ano todo terminar. Comecei a estudar, retomei em fevereiro ou março de 2017. E aquele tempo todo... Tanto que eu vivi um tempinho numa peça. Foi mesmo esse período, quando voltei da Namíbia, estava a viver em Viana, depois fui para uma peça, fiquei lá aquele todo tempo até voltar para a escola acadêmica. Isso, e essa tua passagem pelo uma peça, vamos falar também mais tarde, mas tu estavas a falar sobre o a Banda Maravilha. Da Banda Maravilha. Tu começaste com eles? Comecei com eles, ia lá, assistia sempre os shows e naquela do Tim Marito, sabia que eu era aluno do Yasmani. Deve ter outro vínculo aí que eu tenho com ele, só que eu esqueci agora. Minha memória começa a lembrar assim, vou falando, vou lembrando. Então, eu fui assistindo os shows, depois fui convidado para tocar. Não para fazer o show deles completo, só para me apresentar assim 2 músicas e tal, depois disso. E aquilo foi me dando a conhecer, tipo, as pessoas iam conhecendo. E com 9 anos, eles queriam que eu tocasse... Não, fui convidado para tocar. Falaram, não, vem. E toquei tipo uns 3 temas com o filho do Paulo Flores. Tô a ver. Aí eu toquei... Uma vez também fui convidado com o meu irmão. Meu irmão também subiu, intercalamos. Ele fez bateria, fez percussão. Depois ele fez... o Osmai. Ele fez bateria, eu fiz percussão, depois trocamos, assim. Apresentar 2, 3 temas, assim. E outra vez foi com Chiari Flores. O filho do Paulo Flores. Que depois fomos ali, ele era aluno do Xavier. Não conheço.
Xavier, o percussionista do Paulo Flores. Pois. O antigo percussionista do Paulo Flores, já. Então, fomos, que inclusive, que também quando eu cresci na música, ele ajudava muito, era uma boa influência na minha trajetória de aprendizagem. Então, depois fui fazendo Banda Maravilha, às vezes, e fui convidado com 9 anos para fazer parte do conjunto da Banda Maravilha. Sim. Yeah. Tipo, tu foste integrante da Banda Maravilha? Não fui. Fui convidado para ser integrante, mas não aceitei por, tipo, naquela altura era uma queima de etapa. Tu precisavas estudar? Precisava estudar. Naquela altura os meus pais apoiavam incondicionalmente em tudo, me levavam para todos os tipos de eventos de música que eu quisesse, mesmo alguns que eu nem sabia que iam ter, eles já investigavam tudo sobre música, já me levavam. E o meu pai viu, e o professor Yasmani, eles dois, viram que era uma fase que eu podia fazer, mas se eu fizesse aquilo, estava numa altura que a Banda Maravilha estava a viajar muito e estava a fazer muitos shows, se eu fizesse aquilo, Ias parar de estudar? Ia parar de estudar, obrigatoriamente. Ias parar de estudar? Até como. Então depois, ficou assim, mas eu ia sempre, até hoje sou fã da Banda Maravilha. Quando posso vou assistir, vejo a banda, vejo cada integrante, falo com cada um normalmente. Prontos, e depois daí fui fazendo casa com Rochette. Depois começou aquela onda de fazer shows a substituir Yasmani. Teve, agora que o professor Yasmani foi, praticamente tu cobriste todas as cenas dele. Tipo, ele fazia show do mês, ele fazia Banda Maravilha, ele fazia Yola Semedo, ele fazia Ari, né? Sim. E fazia, tipo... Ari de vez em quando, sim, com a banda Mozangola. E tipo, tu ficaste com todas essas cenas? Com, posso dizer, 95%. 95%, porque também tem o Alexandre. Também tem o Alexandre Gaspar. Sim, também tem o Alexandre. Tem algumas cenas que... Bom, não, posso dizer que não que o Alexandre ficou lá porque o Yasmani foi, mas o Alexandre, por exemplo, há alguns projetos que eu já estava, porque o Yasmani, eu posso dizer assim, todos os palcos que eu fui, graças a ele. Quem me passou sempre todos os tipos de shows, todos os links ele que eu tenho da música, ele é que me entregou o mercado, que me colocou lá. E não posso falar pelos outros. Exatamente. Quem colocou outro, não, só por mim. Bom, tipo, eu vi quase todos a crescer. Não digo que hoje era. Eu vi a crescerem, como posso dizer. Na percussão? Na percussão, porque todos estudaram comigo. Fui o primeiro aluno do Yasmani, encontrei cada um que chegava. Quando o Alexandre foi à escola, ele me encontrou. Quando o Bernard foi, quando o outro foi, Odete. Quase todo mundo, Jesus, todos que passaram por uma peça me encontraram, da percussão. Da percussão. Sim, e a maioria. Tem alguns que começaram comigo. Agora tem os bateristas. Tem os bateristas. Que tu já encontraste. Tem os bateristas que eu já encontrei. Dilson. Numa peça? Numa peça. Quando tu entraste, o professor Pedro estava lá a dar aula? Sim, o professor Pedro estava... não lembro muito bem a fase em que o Dilson entrou, mas eu sei que o Dilson é antigo. É bem antigo. Dilson é bem antigo. Bem antigo. Eu ainda às vezes fico a ver alguns vídeos e o gajo está a ver vídeo dele... Há muito tempo, já era bem duro. Então eu posso dizer que o Dilson é um dos mais antigos numa peça da bateria. Porque o professor Pedro já dava. Tinha o Arsénio também. O Arsénio também. O Jackson. O Jackson não, um Saca? Saca. Não passou numa peça. Não? Não passou. Ok. O Jackson conheci há poucos anos atrás. Porque, eu entrei numa peça numa fase terminal, 2015. Uma peça praticamente fechou 2018. 2018. Então, eu fui tipo, dos alunos do professor Yasmani, assim, os mais chegados ao professor Yasmani, eu fui um dos últimos alunos dele. E aí, quando o Jackson Sacas ia para lá, para a escola, não sentia assim aquela vibe de aluno, era mesmo tipo um amigo do professor. Porque ele não passou por lá. Não passou por lá. O Jackson ia mais lá por causa da sala de ensaio. Exatamente, era mesmo para ensaiar. Quando ali virou sala de ensaio, Jackson Saca, depois que o Dilson viajou, porque o Dilson era aluno, e tipo, às vezes, quando ele ia para lá, ele conversava com o professor, assim como o Bernas, o Arsénio,
e tem o Castelo. Castelo também. Castelo Rufo, sim. Castelo Rufo. Então eles quando iam para lá, porque eles já tinham saído, eu sentia aquela vibe de aluno e professor. Já que o professor sempre me mostrava, esse é duro. O Arte Alegria. Jazz também. Alegria também. Então tu fizeste Banda Maravilha, começaste com 8 anos, depois paraste de fazer com eles. Comecei a fazer só bares depois. Bares, e aí isso já com Rochete. Sim. Em 2016. Que é uma das melhores escolas para todos os músicos. Bar. Exatamente. Bar é praticamente tudo, né? De lá para cá, de 2016 a 2000... Vamos falar 2016 não, vamos falar 2018. Porque acho que tu saíste da Viana, do Rochete, 2018. Do Rochete, 2017, meado de 2017. Fiz um ano exatamente. Ok, 2016 a 2017. E depois tu foste para onde? Depois comecei a fazer a banda da Yanete. Entrei na banda da Yanete. É cubana essa? É cubana, sim, é cubana. Era da primeira banda, da segunda banda de cubanas que eu toquei. Já lá atrás, achei Cuba. Quando se desfez e criou-se a Cubanation, que eu disse, ela entrou para fazer carreira solo. E aí ela tinha banda já antes, 2016 já tinha banda. Que era, o integrante era o Yasmani, da bateria de timbal, era aquela mistura, aquele set maluco de timbales com bateria. E era o Yasmani, o Papito, percussionista. Não conheço. O mais velho percussionista. Cubano também. Também. Muito bom. Muito conhecimento. Papito. Acho que o Pedro Snaga o professor Pedro Snaga fazia piano, às vezes fazia bateria. Às vezes fazia piano, às vezes fazia bateria. Então tu ficaste com essa banda depois do Rochete? Entrei já para intercalar com o Yasmani. Quando o Yasmani fazia... Quando ele tinha as cenas dele, eu ia lá cobrir naquela banda. Quando ele tinha as cenas dele ali, eu ia cobrir lá. Depois ele viajou, eu lembro que ele viajou uma vez, eu fiz um show com a Yanete no Chá de Cachinde. A Yanete tinha todas as sextas no Chá de Cachinde. E fizemos um lá, depois daquele ele disse, não, vou para Moçambique com a Iola. Eu tinha a Iola Semedo do Moçambique, em 2018, isso. Lembro bem que ele disse, não, vais fazer... Ele me passou uma agenda de shows que eu ia fazer, que era com a banda dos professores. Era para fazer percussão com a banda dos professores da escola. Era para fazer percussão, multi-set de percussão, Independência, com a professora Vanessa. No Barbar? Não. Era tipo fazer Clube S, fazer cenas assim. Clube S no início, quando inaugurou. Eu toquei na inauguração. Era a professora Vanessa, sets assim, meio Latin Jazz, coisas assim que a professora Vanessa fazia. E eu ia fazer com eles. Então quando o professor foi para Moçambique, tu ficaste com as cenas dele? Quando ele foi, ele me passou uma agenda limitada. Tipo, era boa, uma agenda, né? Passou a agenda. Depois, quando ele voltou, eu só assustei que já estava fazendo mais do que aquilo. Porque ele passou, era suposto eu fazer tipo 10 shows. Comecei em um mês que ele foi fazer, não sei quantos dias que ele ia fazer. Ele disse, não, quando eu voltar também vou estar ocupado, então vais continuar. Mas quando ele continuou a fazer cenas dele aqui, eu fiz mais do que aquilo que ele passou. Tá, porque apareceram outras cenas e ele não podia, então ele falava, não, fica, faz. E assim, entrei na banda da Yanete. Quando ele viu que eu estava bem preparado para entrar ali, ele estava muito ocupado, não podia estar naquela de vou aqui, então ele estava ocupado nas cenas dele. Entrei já, ele decidiu, não, o Omar fica. Entrei já para a banda da Yanete como um efetivo. Músico efetivo. 2019 começamos a fazer, 2018 ainda, comecei a substituir nesses salos assim. 2019 comecei a fazer, final de 2018, comecei a fazer shows assim com ele mesmo, shows assim, aqueles shows grandes, de substituir. Era com
Esqueci agora. Vou lembrar depois. Yeah. Yeah. Então, 2019, que eu comecei a fazer Miami, outros shows com a Yanete. Yeah. E entrei já, decidi ficar freelancer. É aí onde eu abri já a visão do... Também o professor já não estava. Yeah. Não, o professor ainda estava aqui. Não estava aqui. O professor 2000... foi recentemente. Foi ano passado? Yeah, foi ano yeah. passado. E isso foi em 2019? Foi em 2019. Yeah. Yeah. Tu começaste a trabalhar freelancer? Sim, sem banda? Eu decidi ali ficar freelancer. Porque Yeah. ali eu já abri a visão, eu vi que eu conseguia gerir várias bandas. Já fazia trabalho daqui e dali. E não era aquela de tu a precisar de shows. Já não era tão assim, precisava tanto de shows, não. Já me solicitavam mais aqui. Aí onde eu decidi, não, vou ficar como freelancer. Yeah. Para ter mais conhecimento e por o mercado ser pequeno. Yeah. Porque realmente o nosso mercado é pequeno. A nossa área é pequena. É pequeno, percussão. Sim. Tipo, tu tocas todas as semanas? Sim. Há quanto tempo? Desde quando é que tu tocas todas as semanas? Ininterruptamente, se é assim que eu posso dizer. Não posso te dizer isso porque tem mesmo, acho que todo mundo tem sempre uma semana que não toca. Todo mundo. Mas até o professor Yasmani, que claro, nós sabemos que todas as agendas pode não estar a tocar, vai gravar, pode não fazer aquilo na pandemia, mas mesmo assim tem sempre uma semana ou um dia que não vais tocar. Não, mas essa frequência, tudo bem, vamos falar mensal. Frequência mensal. Desde 2019. Desde 2019. Desde meados de 2019 até que... Todos os meses. Sim. É que tipo assim, tu tens... Se nós podemos continuar a falar sobre você. Tipo, 3 horas, bom de tempo. E tu não tens 18 anos. Fizeste 18 anos agora. Dia 13 de fevereiro. E tipo, já tens uma cena assim, bué cheia. Felizmente consegui criar ou fazer um currículo fixe de lá até aqui. Não, é fixe. É fixe. Ok, vamos agora tocar mais um pouco. Vamos tocar. Eu até assim, fui lembrando de coisas que já fiz com 9 anos, né? Toquei a primeira vez que toquei com Totó. Esse é um outro assunto. Por quê? Porque tipo, agora tu estás mesmo na banda do Totó. Agora sou efetivo do Totó. Além, tipo assim, quantas bandas tu estás agora? Tu já não fazes Joela Semedo? Não, já não. Quem está fazendo Joela Semedo? Não tem percussionista. Ok. Quando tinha, eras tu? Sim. Era eu e o JP. O TJ, o percussionista do Impactos 4. Então, tu estás com quantas bandas agora? Contar assim, é o que eu estava a dizer. Se eu contar, aparecem às vezes uma de repente, e eu não estou a lembrar, por exemplo. Fabinho. Totó. Fabinho, Totó. Ango Jazz. As outras são mais aleatórias. Por isso que eu trabalho como freelancer, não sou efetivo. Mas assim fixa. Essas 3. Assim fixas são essas 3. Nice. Assim, agora aleatórias são várias. Chamam de repente, por exemplo, tem o projeto do tio Felipe Mukenga, do Palácio de Ferro, tem alguns projetos que às vezes... Tu não fazes muito hip hop? Não. Não, né? Não. Eu gostaria, mas não faço muito. Mas assim, estudar tudo, mas tocar... Acho que hip hop aqui não solicitam... É mais baterista. Também como apesar de que o Prodígio faz com o Alexandre. Com o Alexandre, sim. Mas são poucos hip hop que fazem com percussão. São poucos. Mas há estilos que solicitam mais bateria. Outra coisa. Bateria. Tipo assim, tu na banda do Totó, tu estás a fazer bateria, não percussão. Estou a fazer os dois. Os dois. És o único baterista e percussionista. Não, por exemplo, há shows que eu faço percussão, o Jackson é que é o baterista. Quando o Jackson não pode fazer bateria, eu faço bateria e colocam outro percussionista. No caso é quem? Pedro Soares, conheço. Quando cria-se, tem vários, é porque o mercado conforme está, tem vários sets, há sets que não se leva toda a banda, então faz-se mais
Posso assim dizer, ele está sempre com o Mário. Todo mundo sabe, é sempre Com o Mário. com o Mário Gomes. Então eu faço às vezes, chamam percuteria, mas eu prefiro chamar multisede. Esses são os colegas da banda, né? É um nome muito feio. Tipo bateria com um mini set de percussão. Em vez de montar conga, monto bongô, chimes, percussão ligeira ali, e aí vou me distribuindo, faço assim. Há shows do Totó que eu já fiz e faço assim. Outros que é só bateria, outros que é só percussão. Sobre a bateria, desde que eu te conheci lá no Mapes, tu sempre foste percussionista. Sempre foste percussionista e tipo, e tu não estudavas bateria, nós ficávamos aí a estudar bateria. E você... Eu só via. Eu só via. Mas agora tu também és baterista. Quando é que começaste a estudar? Na verdade, eu já, antes disso estava a dizer, né? Eu já estudava bateria. Não estudava, eu via. A curiosidade que eu tive na bateria. Sim. Não eu via a percussão, tentava mas a bateria é o que mais me chamava a atenção. Como não podia estudar bateria por causa da altura. Para chegar no pedal e tal, não conseguia. Fui estudando percussão, mas depois eu vi que tipo, a bateria estava dentro de mim, eu tinha que estudar. Naquela cheguei em casa a fazer controle de baqueta e tá a estudar, vou fazer, monta assim em cima da cama um pet para ali, outro ali, começa a criar um set de bateria em cima da cama. Comecei a estudar assim, o pedal também assim mesmo no chão, sem pedal nenhum, comecei a estudar. E depois na escola, com Jesus, que era o monitor, o Jesus dava aula. Depois dele terminar, como chegou uma fase numa peça que eu só ia porque queria, já não tinha que estar lá. Sim, isso. Eu ia lá porque queria, e então eu chegava lá, estudava aquilo que... eu tentava estudar aquilo que o Yasmani passava. Mas quando eu via que ele está ocupado e o Jesus também está ocupado, eu estudava as minhas próprias coisas, me fechava numa das salas, como só ocupava naquela do fundo, ocupava aquela sozinho. Ficava a estudar, se não está a estudar conga, estou a estudar timbal, e fazia assim uma sequência, estou a estudar e vou estudar bateria. Aquela grudge ficava lá naquela sala do fundo. Quando Jesus terminava assim, a hora do almoço, todo mundo já sabe, não, Jesus, essa bateria é para ele agora. Ele falou, mas vamos. Ele era goleiro. Mas mesmo assim ele me dava algumas vezes, eu falava, Jesus, deixa eu estudar, não, ele intercalava e aprendi muito também com Jesus. Na altura comecei a estudar com mais frequência a bateria. Ele foi uma das influências. Porque Jesus tipo assim, ele é muito bom. É muito bom. É muito bom. Jesus é doido. Tipo, nós entramos juntos. Eu, Jesus, o Cláudio e o Márcio. E o Márcio. Entramos juntos no mesmo ano. Jesus tem uma cena, eu não sei, até hoje eu nunca entendi. Porque você olha para ele, nas cenas que ele faz, você não vê muito talento. Você não vê muito talento. Porque ele faz muito simples. Sim. Ele faz, a forma dele de executar é muito simples. É muito simples. E agora, quando você tentar ir fazer, você vai saber o que é bom. E o pior é que você não vê, é como disseste, não vê muito talento, mas quando você lhe pede para mostrar tipo, a essência dele, ele não gosta muito de mostrar, ele é simples. Quando você lhe pede para mostrar, faz. Duro. Aí você vê, não, duro. Estava enganado. Duro. Ele é sempre muito reservado. Muito reservado. Ele e essa sempre. cena, por que eu estou a falar dele? Porque tipo, ele se tornou monitor e passava as cenas para boa gente que ele encontrou, estás a ver? Sim. Tipo, para tu, para na boa. boa gente, estás a ver? E isso no segundo ano. No segundo ano, ele se tornou monitor já. No primeiro ano ele já segurou a bateria de uma peça. Segurou a bateria. Segundo, terceiro e ficou... A capacidade dele de ensinar e de aprender. É muito... Ele aprende com humildade, ensina com humildade. E quando... Por isso é que ele pegou muito rápido logo no segundo ano. Porque o professor Yasmani viu a capacidade dele, a responsabilidade dele. De ele aprender, não. Ele sabe daqui até aqui e além, ele sabe, ele vai mais além. Ele procura sempre além das coisas. E outra cena dele é que se ele for além, não mostra. Ele não mostra. Isso é reservado. Ele não mostra. Ele é muito reservado. Tens que lhe perguntar. Tens que lhe perguntar. É fixe. Agora vamos falar sobre essa banda que tu estás. Do Totó. Totó, sim. Tu fizeste um solo agora. Foi esse ano, né? Foi ano passado. Final do ano passado. Sim. Fizeste 2 vezes aquele solo. Sim. Como é que é a música? Luzingo Malembe. O solo foi acho que tipo, boa de gente conhece esse solo. Sim.
Um solo fixe. Yeah. Não sei, tipo, tu já não lembras, não? Assim. Primeiro que teríamos que colocar a música. E no arranjo que nós fizemos ao vivo. A música, mas sei acho que mais ou menos. Mais ou menos. Qualquer coisa. Porque tipo, fica lá a essência do solo. Fica sempre lá. É como de todas as músicas do Totó é a que eu mais gosto. Ok. É por isso que aquele solo. Mas foi algo simples. É de momento. Só mesmo do momento. Não consigo estudar no programa solo. E tipo, foi o melhor solo assim que já fizeste? Não considero o melhor. Um deles. Qual foi o solo que tipo mais te impactou? Até aqui. Bom. Teve aquele solo em Viana. Ficaste sozinho no palco. Aquele solo foi marcante. Para mim não foi um dos melhores, mas foi marcante porque foi um espaço que deixaram que tipo... Eu não sabia, aquilo não estava programado. Tipo, estava a tocar e de repente te deixam sozinho, sola. Todo mundo está descendo do palco. Você está a ver, tens que se virar e inventar boa de solo, boa de coisa ali. Aquilo foi assustador no momento, mas foi, mas foi marcante, foi muito bom. Mas assim, um dos solos, ou dois deles posso dizer, quando toquei com os holandeses, o professor Yasmani e a Sandra Cordeiro, fiz um solo de djembe. O djembe, o solo de djembe, aquele foi um dos melhores que eu, naquela época, não sabia que eu podia fazer aquilo. É tipo, no momento você tá falando, não, até aqui faço o solo, tá bom. Mas quando você chega no palco, se transforma. Mas eu tenho um mambo, quando começo a solar, não sei quando é que vou terminar. Até os próprios músicos não conseguem terminar a música. Eles sabem que vou continuar mesmo. E eles foi por isso que te deixaram no palco. Foi por isso, porque eu estava a solar e não estava a terminar. Levantaram todo mundo vazou. Tá? Agora, aquele solo do Festival da Canção, não. O concurso de percussão Goma. Sim. Para mim foi um dos melhores. Esse concurso tu venceste? Venci em primeiro lugar. Concurso de percussão. Quem fez a bateria? Bateria foi Jesus, não? Foi Jesus. Primeiro lugar. Venci esse concurso e o solo que eu mais gostei não foi o da concorrência. Porque era tipo, eram 3 estilos musicais para apresentar. Era a Banda Maravilha, que estava a cobrir. E eram 3 estilos musicais para apresentar, de percussão. Depois, cada estilo, um solo. E imagina, cada estilo, cada solo no conceito daquele estilo. Tipo, era som cubano. Som cubano é, naquele estilo, fazer o solo naquele conceito. O samba fazer o solo naquele conceito. E o 6x8, a Quilapanga, fazer o solo naquele conceito. Depois de nós fazer aquilo, tem um solo que deram espaço para todos aqueles que venceram. Para o vencedor do concurso Goma, do concurso que concorreu com Goma. O Alexandre, que ganhou na percussão corporal. Alexandre Gaspar, sim. Fez percussão corporal, ganhou em primeiro lugar. E o Quem Jesus... ganhou um Goma? Um Goma foi... Esqueci o nome, mas é um percussionista muito bom. Se não me engano, eu acho que ele... É angolano. Era percussão tradicional. Falando do Mestre Semi? Não. Eu ganhei em primeiro lugar, o Jesus na bateria. O Dungoma juntaram, da percussão corporal, Alexandre, fizemos um solo. Aquele solo final, já depois de passar a ansiedade do concurso, aí mesmo já expressei tudo que eu estava a sentir, a ansiedade, tudo já expressei ali. Aquele foi um dos melhores solos. Bem fixe. Aquele solo eu me lembro. Foi bem fixe. Agora, uma questão. Tipo assim, Omar baterista é ano passado. Omar baterista só o ano passado. Só te apresentaste como baterista o ano passado. Tipo, todo mundo sabe que Omar é percussionista. Eu sabia que você é percussionista. Sim, mas deixa só corrigir. Eu comecei a fazer bateria em 2019. Sim. Com a Yanete. A tocar bateria com a Yanete.
No Miami eu fazia todos os sábados música cubana, era bateria com timbales, mas era mais na área latina. Então, e ali era mais fechado e nem muita gente conhecia. Alguns sabiam. Acho que tu sabias, o Jesus, os amigos mais chegados sabiam que eu fazia essa cena. Mas agora, fazer mesmo bateria foi 2022. Ano passado. Quando, tipo assim... 2022, sim. Porque a cena com Totó tem mais divulgação. Foi o primeiro concerto de bateria que fiz ano passado foi com Show do Mês. Ok. Aí eu fiz a temporada, quase toda a temporada do Show do Mês do ano passado. A temporada passada, foi no ano passado. Fiz quase toda. Porque, tipo assim, o pessoal que vai ver a capa Omar vão pensar que você veio aqui e trouxe congas e não sei o quê. E, tipo, no primeiro episódio do nosso programa, nós temos Omar mais baterista do que... Mas acho que vamos fazer um programa do Omar percussionista. Vamos montar aqui as congas. Vamos fazer o Omar percussionista. E vamos tocar mais um pouco e depois conversar de novo. Tá bom. Duro. Muito top. Vamos aproveitar que fizeste esse tema para falar um pouquinho sobre improviso, estás a ver? Tipo, vamos... O que é que tu usaste basicamente para fazer essas cenas? Algumas técnicas, algumas frases que tu podes passar para o pessoal? Bom, aqui neste tema, deixa eu explicar a essência do tema. Esse tema chama-se Solo de Quinto. A essência desse tema é buscar o conceito do solo de guaguancó. Isso é um estilo? O estilo cubano. Tem tumba, conga e tem o quinto, entre outros, né? Mas tem o quinto que é o que repica, o que sola. Todo o tempo está lá o estilo com a clave. E aquele está sempre a solar. É criado esse tema pelo Patrício El Chino Dias, um percussionista fudido mesmo, cubano. E, bom, trouxe aqui para apresentar, né? E foi algo de repente, a primeira vez que eu faço esse tema na bateria. E é um solo que requer muita técnica nas congas. Agora imagina, eu tenho que tirar das congas para a bateria. É difícil. Não digo que é difícil, mas tipo, executar aqui, teve algumas... Fiquei um pouquinho tenso e tal, mas consegui apresentar. Agora, o improviso é nada menos que aquilo que vai demonstrar de ti. Que é tipo, estás a acompanhar conforme a música é, mas quando te dizem para improvisares ou para solares é para fazer aquilo que te vem em mente. Mas desde que esteja no conceito da música, do estilo, daquele estilo. Eu não posso solar na kizomba conforme vou solar no 6x8. Ou conforme vou solar na música cubana, no samba, no pagode, não posso. É cada estilo de um jeito diferente, tem a sua linguagem. E o essencial é isso, ter linguagem musical. E agora, quando formos a solar, quando formos fazer um solo, nós vamos expressar aquilo que nós sentimos segundo a informação que recebemos. Da banda. Sim, exato. A banda está a oferecer uma kizomba, vou solar segundo essa levada, estás a ver? Mas, para eu fazer um solo, eu preciso ter técnica.
Eu preciso ter já estudado alguns ritmos, por exemplo, paradido. É algo que se utiliza muito para vários solos. Para vários solos, sim. Porque essas cenas paradido, six strokes, essa cena do pedal duplo. Do pedal duplo, sim. São tudo ferramentas para você aplicar nos solos de improviso. Tipo, tu podes mostrar, por exemplo, uma forma de dividir o paradido, de dividir o six strokes, de fazer aquela cena com o pedal duplo. Sim. Algumas levadas assim. Tipo, posso mostrar. Estamos a tocar um exemplo, Kizomba, muitos bateristas usam da Kizomba. Estão a fazer o Kizomba e o break é usado tipo pedal duplo com os tons. Tipo como um exemplo. Acho que basicamente, não sei se deu. A distribuição do pedal duplo. A distribuição do pedal duplo. Está a tocar no balanço e de repente faz o break e vira. Mas de acordo, tipo, sabemos que a Kizomba tem algumas acentuações padronizadas. Algumas assincopadas, algumas a tempo, mas são essenciais. A Kizomba está um pouquinho ligada ao zouk, ao compá. São três coisas ligadas e usam quase a mesma base. Vamos, não sei se é possível, fazermos tipo, colocar aí uma semba. Sim, sim. Fazer um improviso. Tem vários. Tem vários. Só para explicar antes de começar, tem várias formas de tocar uma semba, mas uma das formas que eu uso, essa que posso apresentar aqui. Mas antes de apresentar, vamos só. Eu conheço umas 3. Que são, tipo, mais usadas. Aquela com ride aberto, tem aquela com rimshot e tem aquela com surdo. Sim, que é do se não me engano, do Timarito. Sim. Tem essa também. Qual que vai mostrar? Vai. Tipo, tem essa aqui. Tem aquela fechada. Cacti. Essa aqui é mais cadenciada. É mais cadenciada. Fixe. Tem mais alguma coisa que queres mostrar para nós? Eu só estou aqui. Talvez vamos fazer um último improviso. Vais meter um ritmo que você se sentir confortável para fazer algumas coisas aí e terminamos. Pode ser. Posso fazer, uma mistura. De repente estou numa coisa como improviso, não tem tema, então vou fazer o que vi em mente. Boa. Deixa eu só terminar também já. Aí, boa. Aí tocas e terminamos. Pessoal, foi isso. Nosso podcast com o Omar. Se vocês tiverem uma pergunta para ele, podem deixar nos comentários. Ele pode voltar aqui qualquer outro dia para responder. Não, mas... Boa. Estou à espera das perguntas. Das perguntas para o próximo convite. Acho que o microfone, não? Não, tá fixe. Então, é isso. Perguntem, deixem nos comentários. Talvez você estava à espera do Omar percussionista. Tivemos aqui o Omar baterista. Se quiseres que ele venha... São várias versões. Se quiseres que ele venha aqui com as congas dele para mostrar as cenas, ele pode voltar se você pedir. Deixa um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para estares por dentro de tudo aquilo que nós vamos postar dentro do nosso canal. É isso, valeu, estamos juntos. Omar, obrigado. Dale. Vou dar aí.